Olá pessoal, eu sou Euriari Voidella, especialista em comportamento e experiência do consumidor e estamos aqui nesta terceira temporada do podcast Comitê de Clientes do Portal Customer. Lembrando que o portal nasceu para trazer para você conteúdo relevante todos os dias. E hoje estamos com mídia por escrito, por voz, por vídeo, para você escolher o melhor formato de consumir este conteúdo. E nessa terceira temporada estamos com episódios incríveis, muito conteúdo e trazendo para você inovações, transformação digital e muita tendência do nosso mercado. E para você conhecer um pouquinho mais sobre o nosso propósito, vamos passar uma vinheta muito rápido e já voltamos. A jornada do consumidor. O sucesso do cliente que recomenda uma marca. Podcast Comitê de Clientes. Conectando clientes e empresas. E estamos aqui de volta hoje nessa terceira temporada. Já fizemos algumas gravações. Lembrando que o podcast vai ao ar todas as segundas-feiras. E também temos a nossa news lá no LinkedIn, que já temos 13 mil pessoas acompanhando a news. E convido você a assinar e nos acompanhar também nas redes sociais. Lá no Facebook, no Instagram, no YouTube, no Spotify. E trazendo comentários e feedbacks de como você está se sentindo, como você está consumindo este conteúdo. E essa temporada nós temos um patrocinador novo que está patrocinando essa terceira temporada, que é a Nextcore, que são as soluções de Omnichannel, e convido você a conhecer um pouco sobre o nosso patrocinador aqui da temporada. O nome a gente já deu, Nextcore. Os adjetivos confiável, parceira e inovadora foram nossos clientes. Nossa tecnologia é sobre pessoas. É sobre entregar experiências significativas, entregar algo único que satisfaça a necessidade dos consumidores, dos nossos e dos seus. Mais do que desenvolver um software, nós somos uma empresa de soluções em Omnichannel, capaz de transformar um simples contato em uma experiência incrível. Nós acreditamos no poder das ideias. Nós acreditamos e vivemos o poder do Omnichannel. E agora, voltando, pessoal, nós temos aqui um amigo muito querido, muito especial, para falar sobre experiência do cliente, transformação digital, conteúdo riquíssimo. E para conhecer um pouco mais o nosso convidado de hoje, eu convido o William a se apresentar, contar um pouco da sua trajetória. Afinal, quem é o William? Olá, tudo bem com vocês? É um prazer, Euri. Posso te chamar assim, Euri? Claro, já de casa. É um prazer estar com vocês aqui. E, de fato, acho que a gente pode explorar bastante coisa boa aqui sobre experiência do cliente, transformação digital, enfim. Vou falar um pouquinho da minha história. Não sou aqui de São Paulo, né? Sou de São José dos Campos. Comecei minha carreira profissional lá, formado em administração de empresas, né? E, basicamente, a minha vida foi sempre na área de serviços. Sempre foi, né? E há 9 anos atrás resolvi empreender. E como empreender? Empreender com foco em atendimento ao cliente, baseado numa primeira experiência com o cliente, né? E com essa história toda, né, de empreender, atendimento ao cliente, era algo maluco para mim. Eu falei assim, mas caramba, o que é isso, né? Onde eu vou trabalhar com isso? Porém, o meu viés era forte na parte de serviço, na parte consultiva. E aí, nesse primeiro momento, na consultoria de atendimento ao cliente, foi fazer um trabalho de mapeamento, né? Você lembra disso? Alguma coisa? Eu vou fazer mapeamento, não, jornada. Imagina. Né? Hoje a gente fala mais bonito, né? Mapeamento, jornada, enfim. E acho que eu posso falar bem de forma resumida. Começou com consultoria, depois, passado um ano, a gente começou a fazer um trabalho de BPO, começamos a fazer um trabalho de tecnologia, né? Não saindo já da parte consultiva. Resumo, para ser bem objetivo,
chegamos aqui hoje, né, nessa trajetória de quase 9 anos, né, a Kainos & Co., né, que é uma hold hoje, num ecossistema, né, com 5 empresas voltadas totalmente para CX, né, totalmente para... Respira CX todos os dias. Todo dia, todo santo dia, né? Mas essa é um pouquinho da nossa história aí na carreira profissional, principalmente, que foi vindo da área de atendimento, né, bem ali no comecinho, e crescendo aí com o ecossistema de CX. Hoje nós falamos de CX. Né? CX. Parabéns pela trajetória, uma trajetória incrível. E trabalhar com a experiência do consumidor, ela é apaixonante. Sim. A gente entra e não sai mais. Então... Exatamente, porque eu acho que o grande... é um bicho que morde a gente. Isso foi exatamente isso que aconteceu, porque eu falei, nossa, atendimento ao cliente, né? E hoje eu vejo mesmo, dentro do nosso convívio, no mundo corporativo, né, as pessoas com a gente interage, realmente é um bichinho que morde e faz acontecer e que você não quer sair mais. Né? Exatamente. Não saímos, né? Não. E hoje o mundo ele mudou muito. Nós estamos num cenário pós-pandemia, num momento híbrido, num momento pós-vacina, e muita coisa mudou. E você é um dos profissionais de maior relevância em transformação digital. O porquê que as empresas precisam investir na transformação digital e por que isso é importante, tão importante hoje para a experiência do cliente? Legal. Eu acho que quando a gente fala de transformação, né, digital, basicamente, e eu vou sempre ser aqui pragmático de forma muito simplista, a gente tem que fazer o básico. Né? Quando a gente fala de transformação digital, basicamente é trazer aquilo que é mais tradicional, trazer aquilo que é mais manual e realmente a gente transformar isso para algo digital, né? Seja isso num processo, seja isso numa relação com o cliente. E como a gente está falando de cliente aqui, eu acho que a grande importância da transformação digital relacionada ao cliente é porque nós podemos entender melhor a fluidez, a relação, podemos entender melhor a dinâmica, né? Tudo que a gente consegue transformar para melhor, melhora automaticamente essa relação com o cliente. Exemplo disso, hoje são os celulares, né? Então, antigamente, quando a gente pegava... A vida tá aqui dentro. A vida tá aí. Quando a gente olhava no passado, que era o telefone, a discagem, ou que a gente tinha que ir até uma loja para ter uma percepção, para ter uma dúvida de um cliente, né? Hoje o celular está aqui na palma da mão em tempo real. Isso é um exemplo básico de transformação. Tudo está mais fácil. E até isso, dentro desse contexto, você consegue trazer com o cliente essa relação, né? Ou seja, o celular, a marca, ele consegue se interagir através de um aparelho. Isso já é um avanço. De forma bem simplista, mas acho que a transformação hoje... ela já é, ela já é passado. Tem que estar no nosso DNA. Já é obrigação da empresa. Né? Uma conversa hoje aqui, ela tem que ter um olhar digital. Ela tem que olhar o que a gente pode melhorar aqui para sair do manual, para sair de algo tradicional, né? Que aí já vem até aquela coisa no nosso interior, né, aqui, de inovação. O que a gente consegue inovar através de uma transformação, né? Hoje já faz parte do nosso dia a dia, né? Exato. E nessa transformação, como que você enxerga o desafio dos gestores? Aquele profissional que está ali na linha de frente. Quais são esses desafios hoje? Então, é muito legal a sua pergunta, porque gestão, né? Gestão, nós estamos falando que a gente tem que ter uma visão de um todo, né? Mas, hoje, o dia a dia, o maior desafio, na minha visão, dessa gestão, eu vou colocar dessa alta liderança, é 3 coisas. Tempo. O tempo hoje rege contra a gente. Porque você tem que chutar, bater o escanteio, fazer o gol, e esse tempo ele é precioso. Assobiar e publicar nas redes sociais ao mesmo tempo. Isso no digital. Né? No digital. Então, assim, o tempo, eu acho que é um grande... Ele é determinante para que a gente realmente olhe essa questão de transformação, de inovação na gestão. Segundo, trazendo para um pouco do modelo tradicional, a gente sempre falava de processo.
Mas se a gente não se aprofunda, se a gente não vai no processo, se a gente não gasta tempo com isso, olhando no detalhe, a gente não consegue, nós vamos ter uma barreira de entrada, se a gente, como líder, como gestores, vai ter uma barreira de entrada para trazer isso para uma eficiência ou até trazer como objetivo final. E eu acho que o terceiro é profundidade. Profundidade. Eu acho que assim, não é entender o processo, não é entender, né, dentro dessa questão de transformação, não é só entender, é você se aprofundar. Eu acho que hoje está faltando esse tempo, eu acho que começa pelo tempo, para nós como gestores, como liderança, se aprofundar, né? Não adianta a gente olhar para os nossos liderados, não adianta a gente achar que por mais que tenha uma competência, vai ser daquela forma. Ontem mesmo eu estava falando sobre isso com um CEO a respeito disso. Podemos ter os melhores gestores, os melhores líderes, mas se a cabeça pensante não estar junto, não se aprofundar, talvez você vai olhar ele como um melhor, muito bom, mas o objetivo final não vai ser atingido. Exato. E um ponto que eu costumo dizer muito, que o encantamento da experiência do cliente mora nos detalhes. Uhum. Nos pequenos detalhes. Então, como que eu posso facilitar a experiência do meu consumidor? Como que eu posso encantar ele nos mínimos detalhes? Como que eu posso tornar a usabilidade dele mais fácil para que ele mesmo sinta a fluidez desse processo? E para isso, a gente tem que olhar no detalhe. Sim, não exatamente. Não tem como um gestor desmistificar essa jornada se ele não olhar no detalhe. E não só olhar no detalhe, ouvir o consumidor. Sim, sim. Então, você falou ouvir, quando você Porque falou... a percepção interna e a externa não é igual. Exatamente. Até porque você não sabe como que ele se comporta. Até porque você não sabe o que ele sente, o que ele pensa, né? Então, para mim, você falou tudo. Exatamente. Temos que ouvir o cliente. E é difícil. Começando por nós mesmos aqui, né? Até que ponto que eu vou te ouvir? Até que ponto você vai me ouvir? Porque você já está pensando aqui que... Da próxima pergunta. Né? E é verdade. Eu acho que tem uma fala dentro da nossa companhia que é o quarto de ouvir. Né? A gente fala muito sobre isso lá. Vamos para o quarto de ouvir? O quarto de ouvir. Parar para ouvir. Eu acho que isso é fundamental quando a gente está falando de cliente. E ouvir, a gente precisa estar preparado para ouvir. Sim. Porque nós podemos ouvir coisas que nós queremos ouvir e a companhia pode ouvir situações do cliente que ela não está preparada para ouvir. Sim. E o que ela vai fazer com aquela informação? Vai determinar o futuro dela hoje. Exatamente. A voz do seu cliente determina o futuro da sua empresa. Isso. É um ponto que eu falo, repito, evangelizo e continuo falando, porque é para que todo mundo, né, sinta-se isso de fato, né? E às vezes eu pergunto para alguns executivos, você já ligou para um cliente seu hoje? Você já conversou com algum cliente seu hoje? E aí a gente vê aquelas carinhas assim, não, hoje não, ele na semana passada seu cliente é outro. Hoje ele já pode ter mudado de opinião. Então, precisa ter essa continuidade. Euri, é muito legal o que você falou e eu acho que a gente tem que ter uma reflexão. Que quando esse mundo nosso de atendimento ao cliente, eu gosto muito de usar a palavra, né, a frase relacionamento com o cliente, não atendimento, porque muitas vezes quando a gente fala de atendimento, parece que a gente só está recebendo algo, temos que fazer e não tem que devolver. Não, eu tenho que fazer a lição de casa. Então, mas é mais do que isso. É relacionamento. E quando você tem a relação ela é uma via de duas mãos. Troca. Okay? A Troca. Essa troca envolve exatamente isso que você falou. Ouvir, sentir, pensar por ele, se colocar no lugar dele. Né? Não é fácil a empatia. Não é fácil. E você usou o exemplo de executivos. Hoje, quem é, olhando de forma muito prática, a principal persona nessa relação? É o cliente. E você falou, você já ouviu, você já ligou, você já se relacionou? É isso que eu falo até a questão do tempo. A
A gente começa a olhar para todas as outras coisas e não foca no principal. Eu acho que isso tem. Hoje é determinante. E é básico. É básico. É o básico. Eu sei que, né, existe uma brincadeirinha que quando você aponta um dedo, tem 3 para você. Dentro dessa analogia, assim, a gente sempre olha para os problemas do dia a dia, mas a gente não olha para o foco central, e é básico, é só fazer uma liçãozinha de casa. Exato. Né? Às vezes algumas empresas me procuram e falam, por onde eu começo? Gente, pelo básico bem feito. Vamos fazer o feijãozinho do arroz, bem gostoso, atendendo bem, fazendo um relacionamento. Você tem todos os canais. Como que você está, o seu acolhimento do cliente? Vamos fazer o básico. Aí depois a gente põe a cereja. A gente não põe cereja se o bolo não segura a cereja. Mas, vamos trazer uma provocação. Será que a cereja não é o próprio fazer o básico? Pode ser. Em determinados momentos, né? A cereja é fazer o básico. Porque hoje eu sinto, Eri, que para mim, sabe qual é a cereja do Exemplo bolo? da BIC. Sim. Hoje eu olho para nós, aqui no nosso dia a dia, que hoje a cereja do bolo no atendimento ao cliente, ela é o senso de antecipação. Se você faz o básico, a coisa flui. Mas quando você se antecipa, aí esse cliente ele vai falar assim, ele pensa por mim. Ele pensa. E aí, para eu conseguir me antecipar, a gente volta no primeiro insight. Eu preciso conhecer. Eu preciso saber quem é o William para saber o que o William vai fazer, para me antecipar as necessidades dele, as dores e os anseios para o qual ele procura o meu produto ou serviço. Aí a gente precisa estudar comportamento, tendência e ouvir o William. Afinal de contas, quem é o consumidor? Isso. E a gente volta para mesmo ponto. Mesmo ponto. E aí, trazendo para uma reflexão, você só conhece o seu cliente se você anda junto. Sim. Eu ouvi falar que a tendência daqueles clientes, aquele cliente gosta. Não, você andou, você entrevistou, você olhou o comportamento, os estudos, né, internamente mostram isso, porque realmente é fato. Sim, isso no final do dia é andar com o cliente. Exato, né? Porque a gente tem muitos estudos, a gente acompanha todos os estudos, mas não são todos os estudos que são aderentes a todos os negócios. Exatamente. Então, qual é a sua persona para você fazer este elos dos estudos? E aí, estudar o consumidor, ouvir o consumidor e de mente aberta, na caixa branca, vamos, né, mente limpa, sem paredes, né? Para a gente ter realmente isenção nesse feedback. Sim. Xícara vazia. Xícara vazia, exatamente. Tem isenção no feedback, é muito importante. E nesse ponto, como você visualiza a maturidade do mercado hoje em transformação digital, experiência do cliente? Quais são essas oportunidades? O mercado está maduro mesmo após 2 anos de pandemia acelerando a transformação? Eu gosto de trazer algumas provocações. Adoramos. Eu acho que o mercado ele tá maduro de falar. E de fazer. Essa é a provocação. A gente tá muito maduro. E assim, de fato, tá, Yuri? Eu olho para dentro de casa. Né? Se a gente fala de omnicanalidade, cliente no centro, se a gente deixar de retornar para um cliente que te ligou, a gente não colocou o cliente no centro. Exato. É o básico. É o então, básico. Assim, e aí eu coloco para dentro de casa. Né? Exemplo, eu estava falando com um dos nossos CEOs na sexta-feira passada, e eu falei assim, olha, esse cliente entrou em contato com a gente, é importante, né, dar um retorno para ele. Beleza. Né? No segunda-feira, tinha um prazo para dar um retorno. Eu falei, retornou para o cliente? Retornei, teve uma resposta aqui, tal. O que eu estou querendo dizer aqui? De forma prática, ele está sendo o centro, né? Agora, se passar uma semana, se passar 2 semanas, né? Então, assim, na teoria, né, a gente até fala para os nossos mercados como um todo, o cliente é o centro. Mas, poxa, se a gente deixar de mandar uma mensagem, deixar de dar um retorno, né? Eu estou trazendo para nós, tá? Para nós, sim. Para nós. Sim. A gente já não está colocando o cliente como um centro. Tá. Agora, será que lá na ponta, isso
lembra que é da alta liderança, começa de, você que fez essa pergunta, os líderes, começa de cima para baixo. Sim, né? tem que ser o exemplo. E na prática, eu acho que para nós no mundo corporativo, quando a gente fala de CX, quando a gente fala de centralidade no cliente, eu acho que ainda temos um grande desafio. Mas um grande desafio. Um grande desafio. Temos. Recentemente eu respondi uma pergunta que veio por uma das redes sociais. Por que eu tenho que retornar para os meus clientes, para todos os clientes numa pesquisa, Yuri? Eu falei assim, 2 motivos. Primeiro, ele investiu o tempo dele, que a gente falamos de tempo, tão valioso para te dar um feedback. Por que você não vai investir o seu tempo respondendo o feedback que ele investiu em te dar de presente? Exatamente. Então, nós temos aqui um ponto importante. O tempo dele é mais importante que o seu para você não responder ao seu cliente? Então, a gente já tem uma ruptura aqui. E o segundo se você tomar a decisão de não responder, a sua empresa não tem um cliente no centro. Porque você optou por não responder. Sim. E essa é uma decisão estratégica de não valorizar. E eu escolhi não valorizar. Isso é grave. Eu falei assim, meu Deus, a gente tem uma síndrome como especialista, a gente escuta essas coisas. É duro, assim. Mas é a realidade. Você falou que gosta de provocação. Será que no final do dia a prioridade é o resultado financeiro? A prioridade... Não estou falando que a gente não tem que ter equilíbrio em todas as partes, mas a prioridade é outras agendas do que realmente voltar para o cliente. Sabe que eu nas minhas postagens ou nas minhas conversas com os nossos clientes, eu sempre coloco obrigado pela confiança. Obrigado pela confiança. Porque eu acho que um cliente, quando ele abre... Eu acho que ele abre as portas para você, né? E quando eu falo, seja adquirindo um produto numa gôndola, ou, enfim, mesmo que uma das condições seja preço, enfim, ou outras coisas entregáveis nisso tudo, quando ele fala assim, eu quero testar, eu quero conhecer essa marca, eu quero estar junto, ele está falando o seguinte, ele está falando assim, eu confio em você. Eu confio em você. Eu quero como é que fala? Eu quero formar uma relação com você. Então, dentro dos nossos desafios de hoje, é muito importante a gente começar a olhar com carinho, sabe, Yuri? Com muita atenção a questão da relação de confiança com o cliente, a questão da relação de retribuição, de retorno para o cliente. E retorno, quando a gente fala, às vezes não é numa questão de uma mensagem, não, é a questão de retribuir mesmo. Aí você fala, William, mas por que você está falando isso? Porque hoje eu acredito que as pessoas cada vez mais, o consumidor cada vez mais, ele tem uma opinião formada do que ele pensa. Ele tem uma opinião cada vez mais, ele sabe o que ele quer. E ele se posiciona muito mais hoje. Muito. Então, se você não criar essa relação, né, e dentro de uma relação pode envolver N coisas, uma delas eu bato nessa tecla de confiança, você está fadado a correr um risco grande de você não ser mais uma das opções. Eu não tenho a menor dúvida disso, né? Tem mais ou menos um mês que uma outra pessoa me procurou e fez a seguinte pergunta, Yuri, eu só quero vender mais. Essa história de atendimento, de experiência do cliente, a gente pode pular? A gente pode ir da etapa de só vender mais? Eu falei, então, vamos sentar aqui com a titia. Senta aqui, pega um cafezinho ali, vamos sentar aqui, que eu vou te explicar quem compra o seu produto. E se essa pessoa não acreditar em você, se essa pessoa não confiar em você, se você não atender bem essa pessoa não vai comprar de você. E se ela comprar de você, você não vai ter o dinheiro, então você não vai ter o lucro e você não vai vender. Então, vamos dar 2 passos atrás e vamos falar como é que a gente vai atender bem esse cliente. Para aí, assim, você aumentar as vendas. Senão, você não vai aumentar as vendas e eu não vou
não há milagre a ser feito. Sim. Esse cliente vai comprar uma vez, se comprar uma vez por preço, por exclusão de mercado, etc. Mas ele não vai voltar, ele não vai reputacionar a sua marca, ele vai falar mal da sua marca e você vai ter um custo de aquisição de clientes lá no alto, porque balde furado. Você vai trazer cliente, ele vai sair, isso não é sustentável e você vai perpetuamente perder mercado até que você não vai existir mais, querido. Então vamos fazer uma escolha agora aqui. Aí é a provocação. Esse cliente está no centro ou não está? Não está. Não tá. Não tá. Então é muito importante a gente olhar para o básico, né? Esse básico que você falou é muito importante para a gente olhar a liçãozinha de casa e saber que o cliente no final do dia é que vai pagar sua conta. Exatamente. E trazer uma estratégia que vai sustentar o seu negócio ao Sim. longo do tempo. E para isso a gente volta, gestão é fundamental. Sim. E conta agora um desafio da sua trajetória, dessa longa trajetória de construir todas essas empresas que respiram CX. Conta um desafio do William hoje. Algo que tocou o coração ali profissionalmente. Sabe que acho que a gente pode falar aqui de 3 exemplos, 4 exemplos. Vai ter sempre exemplo. O desafio são todo dia, né? Toda hora a gente está vivendo um desafio. Mas acho que o primeiro desafio, quando a gente formou a Kainos, né, o grupo como um todo lá, eu acho que romper a barreira do empreender. Acho que essa foi a primeira... Empreender dá frio na barriga no Brasil. Muito. Eu sei. Você sabe, vive isso também. Então, assim, acho que para mim, particularmente, que vem de um mundo corporativo onde você está, vou dizer dessa forma, você está lá como CLT e você só entrega, e agora não, agora você muda de posicionamento, você começa algo, e aí você quer romper a barreira do crescimento, romper a barreira do 1 ano, 2 anos. Eu acho que esse para nós foi o primeiro desafio. Então, e que ao longo desses 9 anos a gente rompeu. Um outro grande desafio, que foi um desafio recente, foi a questão da gente começar a olhar para o mundo nosso de atendimento ao cliente, relacionamento ao cliente, em torres, em verticais especializadas, né? Porque muitas vezes você, quando quer contratar um serviço, você quer tudo, all-in-one, enfim. E a gente tinha muito medo, muito receio da aceitação do mercado, de olhar para isso e falar assim: mas vocês são um grupo de CX, né? Mas como é que é isso? Como é que é isso separado? Como é que é isso trabalhando em verticais diferentes, cabeças pensantes diferentes, né? Obviamente, aí acabamos de falar sobre isso. As verticais, elas existem, mas com um olhar único para o cliente, né? Não é com um olhar centrado. Eu acho que a gente ainda não chegou no olhar centrado. Há uma diferença. Exatamente. Há um nível de maturidade diferente nesse processo. Mas um olhar único, sim, de fato. E isso há 1 ano atrás, quando a gente fez isso, para mim foi o maior desafio como um executivo olhando para o grupo. E eu estava com muito receio. Muito. Eu falei, negócio no não vai meio dar, de uma né? pandemia, isso então, no meio cenário, caos. Vamos abrir aqui, eu falei, né? E tem dado super Empreendedor certo. Tem coragem. Isso é uma coisa que não falta para empreendedor, é coragem. Por isso, você sabe que uma coisa que eu acho super legal, o Abílio Diniz, ele fala que o pai dele ensinava para ele assim: filho, melhor você passar um sinal vermelho com cuidado, olha para a direita, pelo amor de Deus, não estou falando para a gente fazer errado, não é isso, do que você passar um sinal verde a torta direita. Sem planejamento, né? Sem olhar nada, né? Sem freio. Então, fazendo essa analogia, eu peguei e falei assim, olha, eu acho que a gente está fazendo uma mudança meio maluca aqui. Assim, né? Saindo daqui, negócio único, agora a gente vai desmembrar, né? Correndo risco, né? Do que a gente pensar numa outra estratégia que era, não, agora vamos fazer crescer isso aqui, crescer, mas a gente não está mudando o mindset do mercado, não está mudando uma visão estratégica diferente.
E é isso, eu acho que a gente andou com um pouquinho, avançou de uma forma diferente, como você falou, e empreender sempre é um risco. É isso mesmo, né? Mas e tem dado super certo. Acho que foi super positivo. O frio na barriga que valeu a pena. Valeu, se valeu. E como valeu. Como valeu. Tá valendo. William, estamos caminhando aqui para o nosso final. Conteúdo rico, super feliz de você estar aqui. Um entrosamento fantástico, muito conteúdo. Obrigado, tamo junto. E conta um pouquinho aqui as considerações finais, uma mensagem que você quer deixar aqui para os nossos ouvintes ou para quem está nos assistindo. Eu acho que, eu até estava pensando, né? Geralmente nós, no dia a dia, a gente pode sempre trazer uma mensagem, uma reflexão, né? E na minha carreira, uma coisa que eu sempre tentei usar como um mantra, vamos dizer assim, usar como um dia a dia, né? É que melhor é o fim das coisas do que o começo dela. Então, eu acredito muito que muitas vezes a gente, no nosso mundo, a gente até se empolga, se encoraja para avançar, para começar as coisas, né? E aí, no meio do caminho, a gente desanima, no meio do caminho tem os obstáculos, no meio do caminho, né? Mesmo num processo de atendimento, de relação com o cliente, muitas vezes, puxa, a gente faz tudo pelo um cliente, né? Você fala, agora que tá na boca do gol, dá um desânimo, enfim. Mas eu acho que sempre temos que olhar para o fim. O fim não como algo ruim, como que não vai dar certo. Isso serve para nossa vida pessoal, para nossa vida profissional, tudo, né? Então eu acredito muito que melhor é o fim do que o começo das coisas, né? E hoje, eu acho que em tempos de hoje, e eu tenho falado isso muito para o meu time, nós estamos vivendo um mundo muito ansioso. Um mundo que é tudo assim, você conversa, né? Eu falo com meus filhos, né? No dia a dia, quando eles pedem algo, é para ontem, né? Senso de urgência. Né? Senso de urgência para ontem. Trazendo para o mundo corporativo, também temos a concorrência, nós temos a concorrência dentro do ambiente de trabalho, tem a concorrência do mercado, tem a concorrência que a gente mesmo coloca dentro da nossa cabeça, né? A gente mesmo trabalha, né? E tem a dinâmica da ansiedade de tudo para ontem, de tudo fazer, vamos ter que estar, né? Ah, não, a metodologia, vamos trazer agora para o nosso no dia a dia, o Agile, tem que ter as squads, tem que fazer, tem que entregar rápido, tal, enfim. E uma coisa que eu tenho trabalhado muito com o nosso time é que é o seguinte, a estratégia, ela tem que ser maior do que a nossa ansiedade. Né? A estratégia, né, tem que ser maior do que a nossa ansiedade, né? E fazendo uma comparação, muitas vezes a gente conversa com alguém do velho, né? Vamos dizer, da escola tradicional. A velha guarda. A velha guarda, não, olha, vamos fazer um negócio de médio a longo prazo, né? Vamos trabalhar assim, daqui 1 ano, daqui 2 anos, sei lá, vai acontecer assim, né? E quando a gente traz o novo, o novo da nova economia, não, que tem que entregar, tem que fazer, tem que tal. Mas será que essas ansiedades ou esses anseios de entrega não precisam ser superados, né, com um olhar de estratégico? Como é que nós vamos fazer no futuro? Será que é isso? Será que isso vai dar certo mesmo? Né? Então, é uma coisa que a gente tem exercitado e eu quero trazer aqui como um ponto de reflexão. Uma reflexão, que a estratégia hoje tem que ser maior que a nossa ansiedade. Claro que nós temos que ser rápidos e ágeis, sim, mas não temos que ser ansiosos, né? Exato, porque isso pode ter uma ruptura muito grande para o consumidor. Sim. Logo mais eu conto um case sobre isso. Daqui a pouquinho, ainda não posso falar, mas logo mais eu conto um case que o William sabe, que foi um longo planejamento, mas deu super certo. Na hora eu pensei nisso. Na hora, mas ainda não posso falar, mas sim, logo mais todos vão saber, mas foi uma longa trajetória para tudo dar certo. Isso. E o melhor foi o fim do que o começo. Exato, no fim a gente comemorou. Estamos comemorando. Legal. Muito obrigada por estar aqui, por esse bate-papo. Foi incrível, muito conteúdo. Com certeza vamos produzir muito conteúdo contigo ainda para o portal. Muito obrigada, realmente. Eu que agradeço você, agradeço a confiança, né? De abrir as portas para a gente trocar essa figurinha aqui, né? E de fato é sempre relevante, é sempre gostoso e a gente aprende também,
né? Com certeza, né? Agradeço a todo o time aí e ao seu público maravilhoso, que tem sido um sucesso. Parabéns pela toda a trajetória sua também. Bacana, muito obrigada. E quem quiser encontrar o William, quiser encontrar a Kainos, como que faz para encontrar vocês? Hoje você pode ir lá nas redes sociais, está lá como Kainos & Co. Né? No nosso grupo nós temos as 5 empresas, que é a Kainos BPO, nós temos a Catec, a Proa Inteligência Artificial, a Move, né, Experience e a Level A. Então tá lá nas redes sociais, você pode ir lá ou no LinkedIn, enfim, pode nos procurar que tem bastante coisa lá que a gente pode oferecer para você de forma diferente, né? Sabe que Kainos significa novo renovado, né? Olha! O novo renovado é uma palavra grega e esse novo renovado é de entregar algo diferente, algo transformador, algo renovador. 100% a gente consegue fazer isso, Eri? Não. Mas esse é o nosso mantra, esse é o nosso desafio, é o que a gente tem buscado, trazendo aí um novo jeito, uma forma diferente de se relacionar com os clientes. Muito obrigada, incrível trajetória, parabéns, tanto pela trajetória profissional, trajetória pessoal, por quebrar todas essas barreiras e entregar ali uma experiência incrível para os clientes. Mais uma vez, obrigado. Pessoal, eu sou a Euriale Voidella e esse foi mais um episódio do podcast Comitê de Clientes lá do Portal Customer. Lembrando para você seguir todas as nossas redes sociais, estamos no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, Spotify, também no YouTube. E convido vocês a nos acompanhar. Todas as semanas temos um novo episódio. Assinar a nossa news lá no LinkedIn e também a nossa newsletter para você ficar acompanhando por e-mail todas as novidades. Todos os dias nós publicamos 4, 5 artigos no portal e produzir conteúdo hoje todos os dias não é uma tarefa fácil. Então eu agradeço imensamente a todos vocês e os grupos de assessores de imprensa que estão também conosco aqui no dia a dia, trabalhando para levar conteúdo e inovação das empresas. Muito obrigada, eu sou a Euriale Voidella, especialista em comportamento da consultoria Customer Centric e até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau. Comitê de Clientes, uma produção do Portal Customer. Oferecimento customercentric.com.br. Especialista em criar experiências incríveis.